Ok, pessoal, estamos de volta aqui para continuarmos o nosso bate-papo sobre intranet. Lembrando, ou relembrando a vocês, que a diferença da rede simples, rede local simples, para a intranet, que é o que nós estamos falando, está no porte. Lembrem-se, a intranet ela precisará obrigatoriamente de um servidor, ela vai precisar de um software que seja comum, e ela também, em muitos casos, a intranet precisará de um ambiente similar ao ambiente da internet. Daí até veio esse nome, mas vamos lá. Falando dessa nossa intranet, eu quero destacar com vocês 3 abrangências. Quando a gente fala abrangência, vocês sabem direitinho que eu estou falando da área onde ela pode chegar. E hoje você vê muitos comércios na área de informática, comércios que são chamados de LAN house. Né? A LAN house significa uma local area network, ou seja, uma rede local onde ali você vai poder movimentar, onde você vai poder utilizar os computadores todos ligados em rede. Então o que os comerciantes na área de informática aí usam essa expressão é exatamente para isso, para que você tenha ali em uma extensão local uma rede, tá? E aí vem a expressão LAN, que vocês devem estar observando. LAN significa Local Area Network, ou seja, rede local, rede de uma abrangência local. Outra, nós temos aí a rede MAN. A rede MAN, ela na verdade é pouco falada, ela não é tão discutida, mas é presente, ela existe. E aí a MAN, ela é Metropolitan Area Network, ou seja, ela tem uma abrangência da cidade ou na cidade, uma abrangência metropolitana, onde considera-se uma extensão, vou aqui, aproximada de 10 quilômetros de raio. Ok? Muito bem. Temos também a WAN. A WAN, essa sim, essa a maioria de nós utilizamos, as empresas de médio e grande porte já trabalham com ela. Na WAN, você tem aí o Wide Area Network, ou seja, uma larga escala, uma rede de larga escala, onde não temos uma definição de extensão. Ela, na verdade, utiliza o padrão, digamos, o padrão da própria internet. Ela tem uma abrangência bem maior. Muito bem, pessoal. E aí a gente destacou aqui uma figura que vai ajudá-los também, onde encontramos algumas máquinas interligadas, um equipamento que nós chamamos de roteador, que daqui a pouco vamos falar sobre ele, o nosso amigo modem, né, que modula e demodula os sinais, e aqui a gente tem uma WAN da empresa, ou seja, uma forma de conexão externa. Observem comigo que o modem está nos ajudando a que seja feita essa grande conexão. Observem que na aula passada nós falamos com vocês que a abrangência pode ser cada vez maior. E aí o conceito de intranet, embora que seja um conceito muito mais local, ele passou a aceitar modelos externos. Ele passou a aceitar modelos que saem do prédio. Tecnicamente, nós temos uma rede local, intranet. Mas a gente percebe que a expansão dela permitirá que os equipamentos estejam um pouquinho mais longe do que o convencional. Por exemplo, eu quero tratar com vocês agora dos tipos de rede. Existe rede chamada TP, rede de teleprocessamento. Na rede de teleprocessamento, o processamento é feito à distância. Não sei se você vai lembrar comigo, mas nessa rede, o processamento fica longe do local onde você está. Alguns técnicos da área, alguns estudiosos mais profundos da área, gostam de dizer que isso dá mais segurança aos equipamentos, porque de forma mais difícil os dados seriam, digamos assim, mexidos ou acessados. Uma outra rede, a gente costuma brincar dizendo que essa rede chamada de ponto a ponto é a rede pé duro, né? Onde você facilmente liga um computador a outro. Então, na época de faculdade, até usávamos aí os cabos
os cabos de impressora, os cabos paralelos de impressora para ligar um computador a outro. E a gente dizia que já tinha uma rede. Então isso é possível, né? Mas nessa rede ponto a ponto, considera-se que cada computador é um ponto, é um final, digamos assim. Um não fica dependendo do outro, um fica livre, com acessos. Ele digamos assim, é menos seguro, esse modelo é bem menos seguro de se trabalhar, mas é também digamos assim, um tipo de rede. A gente não pode descartar. Na maioria dos casos, essa rede é uma rede simples, como nós já falamos. É uma rede que não haverá necessidade de um servidor dedicado. Em uma rede ponto a ponto, ninguém poderá ser responsabilizado como servidor. Daí, nós temos apenas uma rede local. E, em terceiro lugar, a gente destaca aqui o cliente-servidor. O modelo cliente-servidor, ele terá sim, com obrigatoriedade, um servidor de um lado e o computador que nós chamamos de cliente, que fica do outro lado. Esse computador poderá, sem dúvida, ter o seu próprio processador. Vejam vocês, um exemplo bem simples, como você está assistindo essa aula nesse momento. Se você estiver conectado à internet, de um lado tem o servidor onde está enviando o sinal para você, com a imagem aqui, você acessou o site voupassar.com.br, então esse site está em um servidor, que está levando até você, que é o cliente, essas informações, esses dados. Então, nesse momento de conexão, você está sendo o cliente e o site o servidor onde está armazenado o site do Vou Passar, nele nós estamos enviando os dados. Então, a gente tem uma conexão. Isso acontece também na hora que você vai a um banco, ou, melhor dizendo, um banco 24 horas. Quando você passa ali o cartão, digita a senha e tal, todo aquele detalhamento, com isso, aquele momento, aquela estação daquela máquina, ela está como cliente e vai se conectar a um servidor para observar se há saldo, se não há, se mexeram na sua conta e aí por diante. Então, esses são 3 tipos de rede que nós destacamos hoje e que são bem importantes para vocês. Gente, quanto à topologia, que nome estranho, né? Mas na verdade é muito simples. Topologia significa apenas a distribuição, apenas como esses apenas como esses computadores estão organizados. É a forma de você enxergar a distribuição dos computadores interligados a uma rede. E eu quero destacar aqui 3 com vocês. Primeiro, o chamado barra. A gente colocou aqui uma pequena figura onde os equipamentos estão interligados através de uma barrinha. Quando utilizava-se esse modelo, que é um modelo que tem aí seus dias contados, vocês tinham computadores que eram o primeiro e o último. É um barramento, alguns autores gostam de chamar de rede bus. Tá? No outro modelo, nós temos aí o chamado de anel, tipo de rede anelar, onde os dados circulam. É problema isso aí. Se você utiliza uma rede que tem apenas o modelo anel, há de se perder dados facilmente quando dá desconexão de algum deles. Então observem que o caminho é fechado. O caminho é fechado dos dados. Muito bem. Um outro modelo, que é um modelo bem interessante, que digamos que é o modelo mais utilizado, é o mais seguro, é o chamado estrela. Onde através do modelo estrela, por que utiliza-se assim? Porque o ponto central dele é um hub, ou um hub inteligente, ou um switch, e assim por diante. Então são equipamentos que vão centralizar, por isso chamado de estrela, vão permitir que os sinais sejam distribuídos a partir deles. Se você na empresa já observou, já foi até o CPD da sua empresa, deve ter lá observado que tem lá um equipamento parecido com esse, que é o nosso hub. Tá? Ele permite que as máquinas se conectem, as máquinas tragam o sinal para cá, e a partir deles há uma distribuição dos sinais. Mas, como esse modelo estrela é um dos mais utilizados,
eu quero destacar com vocês aqui ainda alguns equipamentos que fazem parte dessa rede do tipo estrela. Por exemplo, o nosso amigo Hub. No Hub, nós temos um dispositivo que interliga, até nós já falamos um pouquinho, tá? Então, esse Hub, poxa, Hermani, hoje fala-se muito sobre Hub e que ele está com dias contados também. É verdade. O que nós temos aqui como carro-chefe desses nossos equipamentos, ou dessas nossas ligações entre computadores, ainda é o Hub, tá? Porque a partir dele foram surgindo novos equipamentos. Mas quando alguém falar de Hub, lembra-se de centralizador, ou aquele que vai permitir interligar equipamentos. Um outro amigo nosso é o nosso amigo Switch, né? Ele é um equipamento muito parecido com o Hub, tá? Onde tem basicamente diferenças, porque o Switch, ele é, digamos assim, um pouco mais fácil de direcionar os sinais. Entendam comigo que todas as vezes que uma rede é utilizada, alguém que está lá na gerência quer ter um acesso mais rápido ou um acesso mais seguro aos dados da tesouraria, digamos assim, ele vai utilizar-se de um switch, porque o switch, digamos que ele seja mais profissional. Há quem diga que ele já está colocando no bolso todos os hubs. O hub pode ser usado em modelo mais simples. O switch, embora que ele seja um pouco mais caro, mas ele tem um custo-benefício muito melhor. Por quê? Você pode direcionar os sinais, né? Eles criam canais específicos entre determinados setores. E isso é muito importante para as empresas. Para o modelo corporativo, ele é muito importante, o switch. O outro amigo que eu gostaria de falar com vocês é o companheiro roteador. Na verdade, o roteador, ele vai permitir que os sinais sejam encaminhados. Eu quero só, antes do roteador, já mostrar aqui um outro modelo de switch, onde ele permite aqui que tenha tipos de clientes. Aqui embaixo, eu tenho aqui um computador e ele está fazendo, então, a divisão. Esse é o nosso amigo switch. Prestem bem atenção. Hub. Antes de eu falar do roteador, quero lembrar que uma certa vez a Fundação Carlos Chagas colocou em uma das suas provas o chamado Hub inteligente. Isso deixou muitos técnicos de informática preocupados, muitos alunos vieram conversar conosco. Poxa, professor, Hub inteligente? Na realidade, houve uma época de fabricação, ainda você encontra alguns hubs inteligentes, que alguém diz, mas Hermani, o hub inteligente não é um switch? Ainda não. O hub inteligente, ele tem um chip que se autodesliga da rede quando encontra um dos computadores com um problema. E essa foi assim, a pegadinha na época, onde a Fundação Carlos Chagas colocou essa questão em um dos seus concursos, e ele perguntava qual era a função de um hub inteligente. Era fácil, mas muitos não tinham percebido esse detalhe. O hub inteligente, ele tem um chip que permitiria então que ao apontar algum tipo de problema na máquina, ele por si só desconectava a máquina. E isso foi uma pegadinha que aconteceu aí no passado. Gente, o roteador, ele é bem interessante, porque o nome já ajuda. Quando ele diz rotear, ele vai buscar de forma que, a gente colocou até aqui entre aspas, de forma inteligente, um melhor caminho ou uma melhor rota para que os dados cheguem ao seu destino. Então isso é uma forma muito utilizada hoje por técnicos e pessoas que lidam com informática, e pessoas que montam rede, né, vários tipos de profissionais, onde utiliza-se o roteador para que ele trace. Muitas vezes você tem uma rede com 50, 100, 200 equipamentos e precisa chegar mais rápido a determinados ambientes. Então, a função do roteador é traçar um melhor caminho para que os dados cheguem ao seu destino. Então, não é difícil, até porque o nome já nos ajuda bastante. Muito bem. Outro dado curioso
Uma vez, em prova de concurso, nós tínhamos uma colocação que falava assim, um computador precisa ter uma placa Ethernet para conectar-se à internet. Vejam que curioso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando utilizamos a expressão Ethernet, que é o que temos aqui na nossa figura, considera-se como modelo de transmissão ou de recepção. É um tipo de placa. É uma das placas mais utilizadas para a recepção de dados em rede. É a chamada placa Ethernet. Hoje, uma das bem utilizadas é a chamada Ethernet 10/100. É o envio e o recebimento 10/100 megabits por segundo. Então, há de se ter uma velocidade bem maior, né? Hoje já consegue-se chegar aí a 100, a 200, até 500 megabits por segundo, em uma conectividade muito boa. Mas essa placa, então, é a forma ou um padrão que vai permitir que o controle dos dados aconteçam entre microcomputadores. Repetindo, padrão Ethernet significa que uma máquina, um computador, tem uma placa de recepção que obedece a um tipo de sinal. Beleza? Beleza. Então, olha só. Um outro tipo de padrão é o chamado token ring, que é muito utilizado no modelo anelar das redes. O que nós poderíamos destacar como sendo inconveniente do token ring, pessoal, seria exatamente assim, a permissividade. Há um modelo também chamado de ArcNet. Mas eu quero destacar aqui que o token ring, apesar de, embora que ele seja muito parecido com o ArcNet, mas nesse modelo nós vamos encontrar uma questão de permissividade. Hermani, que história é essa de permissividade? Gente, é muito simples. O modelo token ring, ele vai permitir apenas que determinados usuários acessem a minha máquina. Como todo e qualquer usuário quer isso, ele termina sendo uma vantagem. Por quê? Porque eu estou na minha máquina e você na sua. Você quer conectar a minha? Então eu preciso dar permissão a você. Diferente do Ethernet. O Ethernet ele é um pouco mais aberto. Ele é um pouco mais livre. Ok? Então observem que no Ethernet, que é utilizado na maioria das redes, nós temos essa conectividade mais fácil de instalação, de recepção. É um modelo mais universal. Ok? E no modelo token ring, nós temos uma forma um pouco mais segura, onde a cada conexão há de se solicitar uma permissão. Esse é o modelo token ring, que, além dele, o ArcNet também permite. Muito bem, meus amigos. Quero falar rapidamente aqui sobre DNS, ou servidor de domínios. É um tipo de software aliado a hardware que vai permitir que se trace perfis dentro da intranet, tá? Assim como na internet. Vejam que agora a gente vai misturar um pouquinho só o assunto, mas observem comigo. O chamado servidor de nomes. Hermani, que nomes são esses? São os números, que depois a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, os números IPs, que são identificadores, tá? Na verdade, o DNS ele vai trabalhar muito mais como um organizador de nomes. Ele vai trabalhar uma hierarquia de equipamentos e usuários dentro de uma intranet. Se vocês falarem ou ouvirem falar do servidor DNS, ou seja, é a possibilidade que o servidor tem de controlar e organizar os dados, as pessoas, até mesmo os sites, considerando que em DNS nós temos tanto na intranet como na internet, então os sites também serão controlados assim. Não se desesperem ainda, mas vocês ainda vão escutar falar sobre esse modelo DNS. Daqui a pouco, na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho mais e até fazendo aí o nosso fechamento do que se refere à nossa intranet. Aguenta só um pouquinho aí.